Os protestantes atacam continuamente os católicos, dizendo que não é permitido invocar os santos. Nessa entrevista, vamos esclarecer os católicos e desmascarar os protestantes, provando que é permitido invocar os santos. Vamos iniciar a entrevista. Padre, a Igreja Católica Apostólica Romana ensina que as nossas orações só podem ser feitas a Deus por intermédio dos santos? Não, nada disso. Não existe, nunca existiu nenhum dogma, nenhum ensino, nenhuma determinação da Santa Igreja Católica Apostólica Romana no sentido de que as nossas orações só pudessem ser feitas a Deus por intermédio dos santos. Não existe nenhum documento católico que ensina isso. Os mentirosos inventam isso para denegrir os católicos. Padre, o Concílio de Trento definiu a legitimidade da invocação dos santos? Sim, o próprio Concílio de Trento, que teve que definir contra os protestantes a legitimidade da invocação dos santos, apresenta não como necessária ou imprescindível, mas como boa e útil. O Concílio de Trento, na seção 25, diz: é bom e útil invocá-los humildemente para pedirmos benefícios a Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o nosso único Redentor e Salvador, bem como recorrer às suas orações, auxílio e proteção, ensina o Concílio de Trento na seção 25. Padre, se os santos não nos ouvissem, já o teríamos percebido? É claro que se os santos não nos ouvissem, se não tivessem nenhuma comunicação conosco, já o teríamos percebido, já teríamos desistido de nos comunicar com eles há muito tempo. Mas a nossa experiência de 2000 anos e de cada dia nos mostra precisamente o contrário. Padre, muitos católicos já receberam, através dos santos, graças extraordinárias? Sim, é muito raro o católico que não tenha a relatar na sua vida graças extraordinárias, algumas das quais, se não são autênticos milagres, pelo menos deles muitos se aproximam, favores chegados exatamente no tempo oportuno. Tudo isto alcançado não porque se tenha feito o pedido diretamente a Deus, mas porque se encarregou Maria Santíssima ou um santo de fazer a Deus este pedido em nosso lugar. E dizer-se que há católicos que, depois de receberem tais prodígios do céu, por intermédio dos santos, ainda vão iludir-se com os sofismas arquitetados pelos protestantes que pretendem subsistir às realidades da vida cristã pelas invencionices da sua própria cabeça. É preciso tapar os ouvidos para as críticas dos protestantes. Padre, existe intercessão dos santos enquanto viviam aqui na terra? Sim, e é possível provar na Bíblia a intercessão dos santos enquanto viviam aqui na terra. Primeiro,
Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Repito, Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. No livro do Gênesis, capítulo 18, do versículo 22 ao versículo 33, diz: os homens partiram de lá e foram a Sodoma. Deus se mantinha ainda junto de Abraão. Este aproximou-se e disse: destruirás o justo com o pecador? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão em seu seio? Longe de ti fazeres tal coisa, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como o pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus respondeu a Abraão: se eu encontrar em Sodoma 50 justos na cidade, perdoarei toda a cidade por causa deles. Disse mais Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza, mas talvez faltem 5 aos 50 justos. Por causa de 5 destruirás toda a cidade? Ele respondeu: não. Se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e disse: talvez só existam 40. E Deus respondeu a Abraão: eu não o farei por causa dos 40. Disse Abraão a Deus: que meu Senhor não se irrite e que eu possa falar. Talvez ali se encontrem 30. E Deus respondeu a Abraão: eu não o farei se ali encontrar 30. Abraão disse para Deus: eu me atrevo a falar a meu Senhor. Talvez se encontrem 20. E Deus disse a Abraão: não destruirei por causa dos 20. Abraão disse para Deus: que meu Senhor não se irrite, e falarei uma última vez. Talvez se encontrem 10. E Deus disse a Abraão: não destruirei por causa dos 10. Deus, tendo acabado de falar com Abraão, foi-se, e Abraão voltou para o seu lugar. Conferir livro do Gênesis, capítulo 18, do versículo 22 ao 33. Prezado católico, esse trecho do Gênesis mostra a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. Repito, esse trecho do Gênesis mostra a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. Será que os protestantes conhecem essa passagem bíblica? Segundo, Abraão intercede por Abimeleque. No livro do Gênesis, capítulo 20, do versículo 6 ao 7, diz: Deus lhe respondeu no sonho: também eu sei que fizeste isso em boa consciência. E fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. Agora devolve a mulher desse homem. Ele é profeta e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, saibas que certamente morrerás com todos os teus. Conferir livro do Gênesis, capítulo 20, do versículo 6 ao versículo 7. Padre, na parábola do mal rico,
ele pede ajuda ao pai Abraão? Sim, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Conferir Evangelho de São Lucas, capítulo 16, do versículo 23 ao 24. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nesta chama. Lucas 16, do versículo 23 ao versículo 24. Prezado católico, a invocação ao santo não pode ser mais clara. Preste atenção. Temos o nome do santo invocado, Pai Abraão. Temos o tom suplicante, tem piedade de mim. Temos o objeto do pedido, a gota d'água. Temos o intermediário, o pobre Lázaro. Jesus Cristo não suporia, em sua parábola, uma invocação a um santo, se tal invocação pudesse escandalizar os ouvintes. A prece a Abraão entrara de tal modo nos costumes hebreus que Jesus pôde apresentá-la, isso mesmo, apresentá-la como coisa usual, tradicional, popular e natural. Acresce que o mestre fala em forma de parábola, isto é, na forma a mais popular possível. Se não levanta protestos, se não é tratado de inovador, é porque o apelo a Abraão fazia parte dos costumes piedosos do povo. Padre, pelo fato dos habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja? Sim, o Catecismo da Igreja Católica, no número 956, ensina: eles, isto é, os santos, não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançara na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Conferir Catecismo da Igreja Católica, número 956. Padre, podemos e devemos pedir aos santos que intercedam por nós e pelo mundo inteiro? Sim, o Catecismo da Igreja Católica, no número 2683, ensina: a intercessão é o mais alto serviço que os santos prestam ao plano de Deus. Podemos e devemos, isso mesmo, ensina o Catecismo, podemos e devemos pedir aos santos que intercedam por nós e pelo mundo inteiro. Catecismo da Igreja Católica, número 2683. Padre, os protestantes negam a existência dos santos? Sim, eles negam abertamente a existência dos santos. Mas Deus ordena que sejamos santos e que somente os santos se salvarão. No livro do Levítico 19:2 diz: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.
no Evangelho de São Mateus 5,48 diz: portanto, deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses 4,3 diz: porquanto é esta vontade de Deus a vossa santificação. Na mesma carta 4,7 diz: pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Na carta aos Hebreus 12,14 diz: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E também na primeira carta de São Pedro 1,15 diz: antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Os protestantes negam abertamente a existência dos santos, mas Deus, o nosso Criador, ordena que sejamos santos. Quem nega os santos chama a Deus de mentiroso, porque é vontade dele, é vontade de Deus, do nosso Criador, que sejamos santos. Será que os protestantes conhecem essas passagens bíblicas onde Deus ordena que sejamos santos, ou conhece somente aquelas apontadas pelos pastores? Então, prezados católicos, vimos na Bíblia e na doutrina católica que é permitido invocar os santos.